Olá, muito boa tarde. Mais um dia. Estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos dar início ao episódio 52. Hoje é dia 3 de junho de 2024, perdão. São 15 horas e 10 minutos em Portugal continental. Mas antes de começar, quero pedir, como peço sempre, ao nosso irmão maior, ao guia espiritual deste trabalho, aos nossos guias, para que a paz, o amor, o discernimento permaneçam connosco neste momento em que vamos estudar o Livro dos Espíritos. Obrigado e que assim seja. E então, vamos dar início então ao episódio 52. Estamos na segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 8 da emancipação da alma, sonhos e sonhos. Sonos e sonhos. A pergunta que vamos iniciar hoje este episódio é a pergunta 405. Kardec questiona: acontece com muita frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento que, afinal, não se confirma. A que se deve de atribuir isto? E a resposta dos espíritos é a seguinte: pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que este viu aquilo que desejava. Foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se libertará completamente das suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se seja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo o que vemos se nos mostra ligado a esta ideia. Olha que esta resposta é extremamente importante para nós percebermos isto sobre pressentimentos e imaginação, não é? Então vamos lá ver. Nesta pergunta 405, muitos sonhos evidenciam aquilo que o espírito viu ou aquilo que o espírito pressentiu. Os que são interpretados como banais confirmam noutra dimensão a fragilidade do espírito. Os outros que não foram bem interpretados à luz do verdadeiro entendimento espiritual. Os sonhos, são como entendimentos quando encarnados. O que se passa durante o dia da alma, no corpo, o que vê, o que ouve, o seu trabalho, não são ilusões. Por se encontrar frente a frente com as coisas e não precisar de interpretações, ao passo que na liberdade parcial da alma, pela porta do sono, o que se vê, o que se ouve pode mudar-se, pelo que se encontra com mais nitidez na memória do corpo físico. Vejamos que o espírito se encontra ligado ao corpo, sujeito às suas vibrações, às ideias mais condicionadas na alma. E se, aclarando com a evolução dos espíritos encarnados e com a própria atmosfera terrestre, porque tudo influencia, não é só o próprio espírito, mas também o ambiente envolvente. Ou seja, o ambiente pesado do planeta onde estamos, nosso planeta Terra, influencia muito nas recordações dos sonhos e das visões espirituais. O tempo é um ilustrador divino. Ele nos faz compreender melhor as leis espirituais, capazes de nos trazer a verdade no reino do coração e da inteligência. É que na realidade, o que compete a cada criatura, a cada ser estudar, esforçar-se para melhorar todos os dias, como costuma dizer, lapidando os seus valores, para que eles possam se expressar nos caminhos da vida. Vejamos, Nosso Senhor Jesus Cristo foi um doador divino para todos os povos que não o reconheceram como tal, por estarem iludidos com o ouro e os prazeres inferiores. Mas todos vão sendo chamados e escolhidos para compreenderem o Cristo de Deus,
ao passarem a modificar as suas vidas, baseando-se na vida de Jesus. Quando o Cristo estiver em nossos corações, passará tudo a se confirmar. Por quem conhece a verdade, tornar-se-á livre das mentiras. O véu, chamado véu, cairá. E as nossas visões, os nossos próprios sonhos não sairão da realidade da vida e do caminho de Jesus. É que, com isto tudo, existem más interpretações dos sonhos que se encontram ligados a uma ideia fortemente alimentada por nós. No decorrer do dia, quando o pensamento dominante é que se expressa como verdadeiro sob forte condicionamento. Mas não se pode negar muitos dos sonhos reais que acontecem em muitas situações, principalmente como os chamados moribundos, por se encontrarem mais desprendidos da matéria. Por exemplo, quem está em uma cama onde vai deixar o fardo físico usa as faculdades mediúnicas mais acentuadas e se comunica sempre com o outro mundo, onde está prestes a ingressar. São visões comprovadas em todos os países, no seio de todos, mas de todos os povos. A doutrina dos espíritos, como caminho para entender esses factos espirituais e sentir a consciência da paz. Quem deseja aprender os significados do sonho, das visões mais nitidamente, que estude o espiritismo com atenção. Que ele, ou seja, essa filosofia, que é uma filosofia divina, o encaminhará para o verdadeiro entendimento espiritual. Ainda somando todo o bem, muita paz de espírito por mostrar de modo verdadeiro que existe a felicidade. Devemos nos reunir sempre e trocar ideias sobre os valores imortais do espírito na pátria dos valores imortais do espírito, sim, na pátria do espírito sempre fazemos isso. E quando for feito no plano dos encarnados, os desencarnados estarão juntos. Para inspirarem toda a verdade, salientando o amor e mostrando todos os caminhos de caridade que salva. O que é que temos de fazer? Claro, empenharmos neste estudo, neste aprendizado, onde o perdão se manifesta como conciliador divino e que a fraternidade seja o elo da vida para a vida. Nessa altura estaremos unidos em nome de Deus, sob a égide de Jesus Cristo. E vamos continuar na pergunta 406, sobre o tema o sono e os sonhos. Kardec questiona: quando em sonho vemos pessoas vivas muito nossas conhecidas e praticarem atos que supostamente não cogitam, não é isso puro efeito da imaginação? E os espíritos respondem: de que absolutamente não cogitam, dizes? Que sabes a esse respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre o que eles pensam. Demais, não é raro, atribuir-lhes de acordo com o que desejais a pessoa que conheceis, a que se deu ou te está dando em outras existências. Pois aqui é que falamos quando em sonho, não é? Ou seja, quando estamos no estado de sono, nós encontramos livros, mais livros do que aquilo que a gente às vezes pensa. Sem as freias de família, e sem os entraves das leis terrenas, livres. Certos atos no mundo espiritual não causam efeitos como na Terra. É por isso que se admira ao ver certas pessoas fazendo em sonhos o que não faria no estado consciente da carne. É que ainda temos o seguinte a acrescentar nisto: é que não se sabe o que se vai na mente dos amigos e parentes.
mesmo que seja o pai, mesmo que seja a mãe, mesmo que seja o cônjuge, mesmo que seja os filhos. Os espíritos em estado de sonho vão visitar pessoas com quais se ajustam em sintonia. E com a liberdade que têm, deixam extravasar os seus sentimentos mais íntimos. É incrível, não é? Na carne, o espírito está cercado por inúmeros impedimentos, devendo obedecer a certas leis e certas regras morais. Bem se pode imaginar que o mundo espiritual com as regras da Terra seria uma autêntica prisão, quando o amor poderia ficar universal. Quando seria? Os homens educados devem aprender a ser irmãos uns dos outros. Quando dizemos irmãos, certamente nos referimos a homens e a mulheres. Se não começarmos a exercitar, nunca chegaremos à à verdadeira fraternidade. Quantos pais já tivemos com os filhos, amigos mais íntimos e companheiros de todas as classes. O mundo espiritual está cheio deles. E ao ficarmos livres encontramos com frequência esses nossos companheiros, certos de que o amor é a marca que nos prende a todos. É que se nós pensamos assim, mesmo na Terra existem muitos casos de reencontros com profunda amizade e às vezes vão além das amizades por faltar a vigilância e a oração. Quanto mais será no mundo espiritual, onde o sono é a porta que torna mais livres os que estão na Terra. Daí que compete a cada um de nós observarmos os nossos reencontros. Falamos em comparação ao mundo espiritual, onde temos encontros fortíssimos que abalam os alicerces dos sentimentos. Não podemos a ninguém julgar. Temos de ter atenção a isso. Somente estudar as forças do passado e procurar dominá-las dentro daquilo que estiver ao nosso alcance, como é óbvio. Antes de dormir, deve-se fazer um exame de consciência, rever o que foi feito e pedir oração para um bom proceder de sonhos e que os recordes no mundo da verdade sejam decentemente ajustados à moral de Deus e de Jesus. Quando orarmos e quando pedimos todas as noites, as portas dos sonhos ficarão abertas e teremos sempre companheiros espirituais de acordo com as nossas tendências. Ajustemos as mentes de todos nós na mente de Cristo e que nós possamos pedir a Ele, ao nosso Divino Mestre, para nos ajudar no que precisamos de ser ajudados. Temos fortes laços do passado, por vezes mais firmes que o presente, e se ao encontrarmos essas pessoas, prendemos a nossa vigilância, acabaremos fazendo o que não temos coragem, que nos movendo de um corpo com os encargos que essa existência espera de nós. É bom que lutemos todos os dias ante a oferta de Jesus, procurando, mesmo estando distantes, a perfeição. Porque quem não se empenha em conquistar valores espirituais, quem não começa esse trabalho dentro de si mesmo, não chega tão depressa ao esplendor da vida imortal, com serenidade de consciência. Os efeitos da imaginação dão algum toque nos sonhos, mas na realidade sonhamos e vamos em busca daqueles que mais amamos. Os iguais se agrupam pela lei do amor. E vamos à pergunta 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Pergunta Allan Kardec. Não, responde os espíritos superiores. Basta que os sentidos entrem em torpor
para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes das tréguas que o corpo concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Allan Kardec faz um pequeno comentário sobre esta pergunta 407. Assim se explica que imagens idênticas às que vemos em sonho vejamos estando apenas meio dormindo ou em simples mudorra. É que nesta pergunta 407, com esta resposta dos espíritos superiores, estamos a falar da emancipação do espírito. Mas vejamos, para a emancipação do espírito, bastou, como diz os espíritos superiores, o afrouxamento do corpo. Em um chamado, como nós dizemos, a Terra, o relax completo. A alma fica livre do seu fardo carnal. Para treinar, basta fazer exercícios, buscando estudar as experiências de certos espiritualistas e relaxar o corpo físico para dormir. Um relax de uns 10 minutos é muito bom para recuperar as forças perdidas nos trabalhos diários e menos espirituais. O relaxamento faz com que os sentidos entrem. Aqui entrem. Estava a faltar a palavra, peço imensa desculpa. Como diz os espíritos superiores, em torpor. De modo que o espírito encontra mais facilmente para a sua parcial liberdade pelo sono. Convém observar que isso não se deve fazer a toda a hora, e sim, alguns minutos do dia. A emancipação natural para o espírito deve ocorrer durante o sono, nos costumeiros momentos de dormir. Às vezes, por segundos, passamos no espaço e notamos muita coisa acerca da vida. É que vejamos, nas histórias dos chamados santos e dos místicos, pode-se observar o fenómeno da saída do corpo por instantes em se realizar grandes coisas. Em se realizar grandes coisas. No momento de desprendimento, se o espírito estiver cheio de preocupação, ele não conseguirá, porque a mola real deste fenómeno está no pensamento, que deve ser livre e sereno para todos os fenómenos da vida e manter a tranquilidade em todas as circunstâncias. Então, vejamos, se nós recordarmos a serenidade de Jesus, a sua conduta, a sua postura espiritual, se nós tomarmos como ele, como modelo da vida, que seremos mais livres, teremos mais felicidade em tudo aquilo que nós fazemos. Qualquer tensão atrapalha fortemente os ideais que os exercícios espirituais podem nos marcar na vida. Verdadeiramente, o melhor momento de sono para o espírito é a noite, marcado pelo tal restabelecimento espiritual, reagrupar, reorganizar as suas forças. Durante esse momento nós podemos buscar os elementos da vida. E ao raiar do sol, como se costuma dizer, o corpo já se encontra disposto para o serviço diário. Falta frisar que, para aliviar o fardo, trabalhamos todos os nossos sentimentos, todos os dias, esquecendo a violência que não cabe em nenhum lugar, assim como também a inércia. Procuremos perdoar os nossos momentos nos nossos momentos certos, com a presença e com as palavras, com o silêncio, porque o perdão é força divina. Em tudo se pode fazer o bem para nós e mesmo o bem para a humanidade, como é óbvio. Quando estamos a fazer por nós, estamos a fazer para os outros. É nesse sentido que devemos como que aplicarmos, como que encorajarmos, animarmos todos os nossos
irmãos, para estudarmos juntos. Buscando a luz. Mas há uma coisa extremamente importante para esse efeito. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é o melhor remédio. É o melhor conselheiro. Ele não falha nos seus argumentos. Ele não esquece as suas diretrizes. E se possível for, devemos expulsar logo a carne das ondas das trevas, porque o espírito puro, mesmo na carne, é livre de todas as diretrizes das sombras, se já conheceu a verdade. É que nisto tudo o que se poderei acrescentar é que a vida consiste em amar. É que o universo é amor. E Deus não é outra coisa senão amor. Temos que nos libertar das guerras, das nossas lutas, das paixões inferiores. Que estaremos logo sendo conduzidos para a luz imortal do bem puro. E vamos à pergunta 408. Qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem o que nos preocupa? É de facto ouvir até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco o eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Pois aqui falamos de uma audição de palavras sem nexo, não é? Mas qual será a razão de ouvirmos palavras, aquelas que nos surgem sem nós estamos a pensar? Essas palavras, às vezes, também como diz os espíritos superiores, frases inteiras, que apercebemos os sentidos espirituais são de facto ditas por espíritos que querem comunicar-se com os encarnados. Esse é o processo que ocorre na mediunidade. Às vezes o espírito fala como se fosse dentro da cabeça, ou muito raro usando a audição dos companheiros encarnados. Isso acontece todos os dias com muitas pessoas no lar, no trabalho, nas ruas e frequentemente no lazer, nas horas de descanso. Não é muito comum entre os encarnados se avistarem vultos ou ter a impressão que alguém está perto. São os sentidos marcados pela presença de alguém. O exercício da mediunidade se faz e ver em todos os lugares. E o intercâmbio existe em todos os reinos da natureza, provando assim a existência do espírito. A razão de ouvirmos essas vozes é que o espírito sobrevive à morte do corpo. No futuro, as comunicações vão ficando cada vez mais nítidas para a glória da própria vida. Essas comunicações vão nos encher os nossos corações de esperanças. De esperanças necessárias. Se faz que os homens preparem o coração. No sentido de que saberem que a vida continua melhor do que antes. Mas vejamos que quando alguém está deitado durante o sono, aí relaxando o corpo, eventualmente, ouvem-se palavras e vêem-se vultos em seu entorno. Isso comprova, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, a existência do espírito e que a vida continua além do túmulo. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. Isso todos sabemos. A doutrina espírita está preparando os homens já maduros para essa revelação em massa, pedindo que Deus, pedimos a Deus, todos nós, que isso seja breve. Jesus, em seu tempo, fez estremecer o mundo com as suas curas, com as suas profecias, com o seu encanto espiritual. Como nós achamos espíritas, ou pelo menos pré-espíritas, que o espiritismo é Jesus voltando,
deve fazer o mesmo para acordar criaturas que dormem. E é isso que esperamos. E que seja o mesmo Cristo servindo-se dos homens de bem, como instrumentos para alegrar o mundo inteiro, para mostrar aos povos que existe a felicidade, qual anunciada nas Escrituras. Um novo mundo onde a paz e o amor sejam uma realidade, como o ar que se respira. É que quando chegamos a esse tempo, com a comunicação dos espíritos livres da matéria, com os homens, será um acontecimento já corriqueiro natural. Conversar com os companheiros de trabalho, de lazer, familiares. As vidas sucedem vidas. E o medo da morte desaparece dos homens para dar lugar à esperança e à fé nas lides com amor. Nós temos que agradecer a Deus, a Jesus, por estes feitos. E agradecemos igualmente ao nosso apóstolo de Jesus, o nosso Allan Kardec, pelo trabalho que fez em favor da nossa felicidade. Estamos juntos, com as mãos dadas aos homens e aos espíritos, a todos os seres espirituais, igualmente dando as mãos a Jesus em nome de Deus. Então pedimos ao Senhor que possamos continuar na tarefa e que ela sirva para os homens, também para meditarem e como melhorar os seus sentimentos, eliminar os seus corações. Eu acho que isto está a ser extremamente importante, porque estamos a falar de coisas importantíssimas para todos nós. E vou à pergunta, perdão, 409, exatamente. De outras vezes, num estado que ainda não é bem o de adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos que há aí efeito de visão ou de imaginação. Que excelente pergunta de Allan Kardec. Estando entorpecido o corpo, o espírito terá de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo sono, haveria sonho. É que importante. É que aqui nesta pergunta estamos a falar de imagens, não é? É que as imagens que se percebem ocorrem por uma dilatação visual da alma, quando ela percebe com mais nitidez o mundo espiritual que a rodeia. Quando não há, como é que é dizer, esta palavra às vezes custa-me dizer, perdão, quando não há dormência do corpo, está-me a faltar a palavra, desculpem, evidenciam-se os dons espirituais. É que a criatura é dotada de vidência e clara evidência, ao passo que, no estado de relaxamento, todas as criaturas podem perceber imagens ao entrarem mais diretamente no mundo espiritual. Tudo isto acaba de ser uma atmosfera espiritual de que existe a continuidade da vida e que todos podemos perceber, sendo assim, um dom generalizado. É bênção de Deus aos seus filhos do coração. Importa dizer que a vida é fonte de pesquisa contínua, que todas as criaturas podem realizar, de acordo com as possibilidades que já dominam no campo da evolução espiritual. Como todos sabemos, tudo depende do grau do grau evolutivo que nós tenhamos, sim. Podemos e devemos pensar e analisar todos os dias os fenómenos que acontecem nos nossos caminhos. Veremos finalmente que o real se encontra invisível pelos processos humanos e muito invisíveis pelos processos naturais que todos podemos alcançar. A evidência é um dom comum a todas as almas encarnadas. Sempre em estado de silêncio podem-se observar imagens, vultos, textos
esses dos quais às vezes não se podem registrar as transmissões mentais. Isso requer o tom especial que se chama audição, que se divide em duas etapas ou formas: a que se ouve dentro da cabeça, que é a telepatia, e os sons registrados pelos ouvidos, que se chama audição espiritual. Na primeira faculdade funcionam duas glândulas que existem dentro da cabeça: a pituitária e a pineal, que captam as transmissões mentais do espírito comunicante. Na segunda, funcionam as mesmas glândulas, mas de modo mais físico. Elas entram em conexão com algo mágico e efeito físico, materializando os sons e se tornando-se audíveis para o receptor. É como se fosse uma telefonia, não é? O rádio, um transistor, como agora se diz, mas com muita mais perfeição, dependendo da condição de quem transmite a mensagem. Quando se tem visão de alguma imagem, pode-se dar mais vida a essas figuras pela oração e mesmo pelo amor que se pode desprender do coração. Não esqueçamos que quem ama é mais feliz em todas as pesquisas deste mundo para o outro. Quem entra em completo relaxamento se encontra em transe. Saindo dele, já é mesmo sonho. Quando se encontra a recordar ou não as façanhas, quando se pode, perdão, recordar não as façanhas no mundo dos espíritos. Com a prática destes exercícios podem-se orientar e desenvolver faculdades até chegar à verdadeira intuição. As faculdades vão se abrindo como uma flor ao clarear o sol. Amemos então tudo e todos, no mais puro amor, que se pode sentir e que todos os caminhos florescerão, irão despertar, por outras palavras, entregando-nos mais vida e mais alegria, entregando mais paz e mais amor. Então, nós vejamos o seguinte: Cristo cintilará, como costuma-se dizer, para a nossa vitória. Ele faz parte das nossas promessas ante a paternidade divina. E essa paternidade dentro de nós que se chama consciência. Verdade. E vamos à pergunta 410. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-se ideias que nos parecem excelentes e que nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza das faculdades com maior amplitude. Também são frequentes conselhos que os outros espíritos estão. E Kardec reforça a pergunta com a linha A de que servem essas ideias e conselhos desde que pelos esqueceres não os podemos aproveitar? E a resposta é a seguinte: essas ideias, em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que, comumente, o espírito as esqueças, quando unido ao corpo, na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração do momento. Falamos aqui, esta pergunta 410, de ideias nobres. Eventualmente, quando encarnados e parcialmente desprendidos do corpo, pelo sono ou pelo adormecimento, surgem na alma ideias vigorosas, das quais, apesar do esforço que se faz após despertar, não nos conseguimos lembrar. Como diz os espíritos superiores, nesta resposta, são transmissões dos espíritos livres que nos querem bem. São conselhos. Então, não temos bem. Esquecemos as ideias, mas não esquecemos que elas
nos foram ditas. Correto? Acontece a muitos de nós. A certeza desse facto é que é a prova da sua existência, vibrando na nossa consciência. Essas ideias e conceitos que vêm em meio do desprendimento, ocorrem igualmente em estado de consciência. Eis aí a função da mediunidade intuitiva. Quando acontece muito com os médios que quase não dão importância a esses avisos. O homem do amanhã vai ter essa faculdade mais desenvolvida, porque os espíritos benfeitores virão acudir, seus tutelados com esse processo mediúnico, despertando os corações para as realidades espirituais concernentes à vida, na função divina do amor. Quando figurarem na nossa imaginação, na nossa consciência, essas ideias a que chamamos de nobres, tentem fixá-las e observem a sua finalidade no dia a dia da vida. O amor tudo pode, tudo faz, tudo domina, quando é bem compreendido no esquema de Jesus, pelas bênçãos de Deus. Quando despertos, esquecemos os conceitos, mas sabemos que eles existem na nossa consciência. Esses conceitos são mais para a nossa vida, em estado de liberdade. E quando eles são úteis no mundo em que habitamos, eles vêm através dos fios da intuição, materializando-se como sendo os nossos pensamentos. Não importa que muitos pensem que os pensamentos são deles. Importa sim que temos a nossa influência e agradecemos. Tudo bem vem de Deus, filtrando-se e refiltrando-se, é isso mesmo, até mesmo aos que se encontram mais materializados, para que a vida se transforme e sustente a paz dos corações. Somente o que nós fazemos é, em princípio, claro, torcer as leis de Deus, mas ao sofrermos as consequências mudamos rumo e passamos a ser co-criadores do bem. O Senhor nos ensina